Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da série especial A Criatividade Está Viva ou Morta? Um projeto do Propmark com o D&AD, junto com os jurados brasileiros do festival neste ano. Hoje eu estou aqui com a Juliana Leite, vice-presidente de Projetos Especiais e Conteúdo Criativo da Africa Creative. Como vai, Juliana? Tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar aqui. Você vai ser jurada pela primeira vez no D&AD? No D&AD é a primeira vez. Eu já fui Cannes o ano passado, já fui One Show, Clio, faltava o D&AD para coroar com chave de ouro aí esse ciclo de júri. Legal. Qual é a sua categoria lá? É influência cultural. É uma categoria nova. Bacana. É o primeiro ano da categoria? É o primeiro ano. Legal. Juliana, este ano o D&AD está com uma campanha bem provocativa, né? Fazendo uma indagação ao mercado se a criatividade está morrendo por causa da IA. O que você acha disso? Eu acho que a gente nunca precisou tanto de criatividade, né? A AI, eu acho que ela tem um benefício incrível de potencializar tudo que a gente traz. Mas ela só potencializa o que você já tem, né? Então, se é um momento... Acho que é um momento do planeta que a gente está precisando de criatividade e de como encontrar soluções e saídas, sem dúvida é esse. Eu acho que a IA, ela tem um papel muito interessante de potencializar, mas ela puxa muito para a média. E é um grande resultado da média de tudo que já foi feito. Então, eu acho que o que entra de uma maneira muito decisiva nesse processo é o seu critério criativo, que é repertório, né? Assim, é você entender, olhar para o que a IA te entrega e entender que aquilo é a média, não achar que a IA está te entregando o extraordinário. Acho que é um pouco do que você, com o seu repertório, pode avaliar do que vem a entrega. Sim. Mas dizer que a criatividade está morrendo por causa da IA, acho muito, muito improvável. Hoje, uma das maiores discussões no SXSW, né, que foi a semana passada em Austin, foi exatamente isso. A valorização, né, do humano, né, sobre a inteligência artificial, né? Porque, como você disse, acho que nunca mais foi tão necessária, né, esse lado humano das pessoas, né? Até para você fazer essa curadoria, né, do que a máquina te traz. Sem dúvida nenhuma. Eu tive na SXSW. O que você achou? Eu achei incrível, assim, esse ponto de vista, apesar dele parecer, quando a gente fala, uma coisa meio básica, né? Exato, banal, né? Exato. Quando você escuta alguém falando assim, o humano é importante na inteligência artificial, não parece uma grande coisa. Mas eu acho que quando a gente olha para o espaço que a inteligência artificial vem tomando nas nossas vidas, não só no nosso trabalho, mas na maneira de pensar, na maneira que ela interfere até nos raciocínios primeiros que você faz quando você vai escrever um texto ou quando você vai ter uma ideia. Eu acho muito importante a gente pensar mesmo como o aspecto humano é importante. E eu acho que, até falando de repertório, eu acho que tem uma vivência, aliás, tem um repertório que só a vivência pode te trazer. E que é em busca de estratégias. Eu vi muitas palestras sobre isso, assim, da inteligência artificial criar um gap que é essa vivência, que é justamente você que não foi estagiário ou que você que tinha uma AI fazendo trabalhos que eram mais júnior, como é que você chega a um cargo de liderança sem ter passado por esse tipo de experiência? Claro. Que são dilemas que a gente vai ter cada vez mais. E eu acho que trazer para a humanidade, sabe? Trazer a discussão para o centro, apesar de parecer banal no título, eu acho que é uma discussão bem profunda e que vale mesmo prestar atenção como sociedade. Bacana. E o que você vai julgar exatamente no D&AD este ano? Como que é a sua categoria? A minha categoria vai ser uma novidade para todo mundo, inclusive para o D&AD, né? Então, assim, é uma categoria que eu me senti muito sortuda quando eu recebi que ia ser influência cultural. Porque é quase um mini festival dentro do festival, assim. Porque ele mede a capacidade que as campanhas tiveram de mover e fazer parte da cultura em vários setores da sociedade. Então, as subcategorias são tipo esporte, entretenimento. É por isso que eu falo que é um mini festival dentro do festival.
E eu acho que nada, o objetivo principal, aliás, de qualquer campanha é fazer parte da cultura. Então, nada pode ser mais divertido do que ver os cases e ver o que de fato moveu cultura, ou conseguiu falar com comunidade, que também foi uma discussão muito da SX, né? O que é comunidade, como as marcas fazem parte de comunidade. Então, eu acho que vai ser uma excelente maneira de ver os trabalhos e consagrar os trabalhos que mais fizeram parte da cultura nesse ano. Era exatamente uma das perguntas que eu faria para você, exato. Qual que é a importância de você colocar o momento cultural dentro da criação de uma campanha, né? Como é que vocês fazem isso lá na África hoje? Eu acho que a gente precisa sempre acompanhar o que vem acontecendo no mundo, que também é outra coisa que parece muito banal de dizer, mas eu acho que a gente vive numa verdade tão fragmentada hoje em dia, que saber o que está acontecendo, às vezes, já é escolher um ponto de vista. Sim. Então, eu imagino, assim, a maneira como a gente, pelo menos, costuma se posicionar ali, é tentar acompanhar o que as comunidades ligadas às nossas marcas estão falando. E eu acho que esse pensamento de comunidade é um pensamento que cada vez mais está incorporado ao que a gente faz, e é um pensamento essencial, porque você não tem mais um veículo que fala com massa, e a gente está trabalhando com nichos o tempo todo. A gente tem os veículos que falam com muita gente, mas eles não são mais só eles. Sim, então, acho que tem um pensamento de falar com comunidade, que é a nossa maneira de entender o que vem acontecendo no mundo, e em vez de tentar abraçar o mundo inteiro, abraçar os assuntos que interessam as nossas marcas e ao nosso posicionamento. Bacana. E você quais são os seus critérios hoje para o julgamento, né, do festival? O que você vai adotar como o norte? Criatividade. 10 vezes. Eu acho que a gente, mais do que... É claro, o craft é super importante, o storytelling é super importante. Acho que tem muitos elementos que fazem uma campanha vencedora, principalmente do D&D, que eu acho que é a excelência máxima aí dos festivais. Mas eu acho... Tem um rigor diferente, Tem um rigor diferente. Mas eu acho que quando a gente se norteia pelo mais criativo, dificilmente a gente erra, sabe? Eu acho que são campanhas... eu, pelo menos, pretendo avaliar campanhas que correram algum risco, porque eu acho que faz muito sentido a gente premiar marcas que correm risco pelos seus valores, marcas que sabem quem são e o que querem comunicar, que é tão difícil, às vezes, a gente mesmo saber quem a gente é e o que a gente quer comunicar. Então, eu acho que é muito corajoso quando marcas se posicionam, e eu acho sempre importante a gente premiar coragem e criatividade, que são valores que não podem ser perdidos nunca na nossa indústria. E quando você fala assim de marcas se posicionarem, principalmente assim no aspecto social, quando de pegar uma bandeira, levantar, qual que é esse aspecto? Não na verdade, eu acho que o posicionamento das marcas, eu acho que marcas, de uma maneira geral, falam bem quando elas falam de coisas que são naturais do universo delas. Não necessariamente eu acho que marcas que não têm posicionamento político precisam ter, ou que existe uma necessidade de uma marca dar uma opinião sobre tudo. Na verdade, não, mas eu acho que no que tange os seus valores, como core de produto, eu acho que você tem que se posicionar. E quando você se posiciona, enxerga as comunidades que se posicionam como você, você é visto de outra maneira pelas marcas. Mas eu entendo, quando a gente fala se posicionar, às vezes parece que a gente está falando de coisas difíceis, no sentido de um posicionamento político, ou de um posicionamento social, né? Coisas que são muito efervescentes. Certo. E eu acho que existe a grande mídia para fazer isso. Não necessariamente as marcas precisam fazer esse papel, sabe? Certo. Mas eu acho que no que tange o core dos produtos e no que tange o core do que a marca faz muito sentido para a marca se posicionar. E num mundo tão polarizado, eu percebo que as marcas, às vezes, têm alguma dificuldade de se posicionar, mesmo em coisas que têm muita relação com o universo delas. Então, nesse aspecto é que eu acho que a gente sempre deve premiar a coragem mesmo. Bacana. E o que é ser criativo para você hoje? Nossa, que pergunta profunda. O que você se inspira hoje como criativo? Onde é que vem essa inspiração, essas fontes? E, enfim, o que é ser criativa para você hoje? Eu acho que ser criativo é olhar com olhos de primeira vez para as coisas, sabe? Às vezes eu acho que a criatividade está mais na maneira como
a gente enxerga um assunto e vê o back to basics, sabe? Do que você está falando, do que necessariamente querer inventar uma coisa ou dizer o que ninguém disse, assim. É muito improvável dizer o que ninguém disse. Mas não é tão difícil enxergar de uma maneira que ninguém nunca enxergou. Claro. Então, eu acho que a criatividade passa muito por essa lente, assim, da maneira como você vê as coisas. E, de novo, eu acho que a maneira como você vê as coisas depende do repertório que você tem. E por isso que repertório, para mim, é fundamental quando você fala de criatividade. E hoje, como é que você alia criatividade e tecnologia? Eu acho que a criatividade e a tecnologia sempre tiveram de mãos dadas, assim. Eu acho que até na história, assim, quando a gente olha os grandes saltos tecnológicos, a criatividade foi necessária até para que eles acontecessem, inclusive dentro da indústria da tecnologia. Então, eu realmente acho que não tem como dissociar e eu acho que a gente não deve querer dissociar. Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia e olhar para ela como um potencializador das nossas capacidades. A nosso favor, né? Claro, com certeza. Eu acho que a gente olha para as ferramentas e pensa como a gente pode usar. Eu só acho que a gente precisa se preparar para usar as ferramentas. Para saber usar elas e para elas mostrarem o que a gente tem de melhor. E não para elas compensarem o que a gente não sabe fazer, sabe? Eu acho que é mais nesse sentido, assim, de usar a tecnologia para aprimorar o que você já sabe. E não para encobrir o que você ainda não domina ou para improvisar, sabe? Acho que a tecnologia é muito mais para potencializar do que para improvisar. Bacana. E hoje na África, como é que funciona a sua operação, né? Junto com a criação. Como que é esse dia a dia? É muito junto mesmo. Eu acho, a gente está sempre junto com a criação, nos briefings, e trabalhando, inclusive, nas possibilidades dos projetos. A gente entende criatividade como um processo muito mais amplo do que um keynote ou do que uma ideia tida por uma dupla de criação. Eu acho que a dupla de criação são parceiros muito enriquecedores para fazer uma ideia acontecer. Mas para ela ser possível, você precisa de criatividade em todas as etapas, inclusive em soluções de produção, em como comunicar de uma maneira interessante, em como não gerar backlash. Eu acho que a criatividade está em todos esses lugares. E por isso a gente está aliado com a criação no dia a dia mesmo, do briefing até a entrega final. Que projetos especiais assim vocês criaram recentemente que você poderia citar? Eu acho que a gente pode falar do Grand Prix de Sustainable Goals desse ano, que foi o primeiro Grand Prix do Brasil, de Amazon Green Inventory, que é um Grand Prix para a Natura, que foi uma ideia muito celebrada no festival de sustentabilidade e que está muito relacionada ao core da marca, que é realmente cuidar da floresta amazônica, entender e usar a tecnologia a seu favor. Então, era um projeto até que, inclusive, que falava de mapeamento de AI, Então, esse é considerado um projeto especial dentro da agência? Dúvida, sem dúvida. E aí vocês desenvolvem junto com a criação? Junto com a criação. Na verdade, assim, a gente tá dentro dos briefings para identificar oportunidades. Nem todo projeto especial, ele vem com um cara de projeto especial. Às vezes ele vem com um cara de campanha do dia a dia que parece ser super simples, mas a gente olha e vê uma capacidade dele crescer e transcender um pouco do que a mídia tradicional pode oferecer. Então, a gente fica sempre buscando oportunidades, assim. Eu acho que a definição do que é um projeto especial é um projeto que a gente vê capacidade de mobilização fora da trilha tradicional das mídias, do que é você investir mídia e ter um retorno do seu investimento. Acho que é mais sobre provocar conversas, tá dentro das comunidades e falar o que as pessoas estão esperando ouvir das marcas. E a África é uma agência super premiada, né? O que você acha das premiações? Qual que é a importância de premiações como D&AD, Cannes, enfim, para o desenvolvimento do mercado? Não, eu acho que as premiações são fundamentais, porque elas mostram para o mercado o potencial máximo do que a criatividade pode fazer dentro do que a indústria permite hoje.
Então, eu acho que as premiações, elas são sempre um farol para onde a gente pode buscar inspiração, pode olhar, pode entender culturas, pode trocar. Eu acho tão importante para o Brasil estar presente com força nas premiações e as pessoas poderem entender fora do Brasil a nossa criatividade, entender a gente como indústria, acho tão representativo a gente como indústria ir para mercados em que a gente é tão estereotipado como brasileiro. Sim. E que a gente consegue mostrar que com criatividade as pessoas nem sempre conhecem, não é o Brasil que elas imaginam, é um outro sabe? lado, é um outro lado. Então, acho fundamental. Ah, bacana. Você persegue prêmios como profissional? Eu gosto de pensar que uma ideia pode ser uma ideia pode ser premiada. Eu gosto de pensar que o trabalho que a gente faz com uma equipe tão dedicada, com uma equipe tão grande, tão maravilhosa que a gente tem na África, é um trabalho que merece ser visto pelo mundo inteiro. Legal. E eu acho que uma maneira de tornar os trabalhos globais é indo para as premiações. Muitas vezes a gente tem um trabalho que tem um PR legal, que foi feito de uma maneira legal, mas ele ganha o devido reconhecimento na indústria como potência criativa depois da premiação. Então, eu acho que é uma maneira da gente mostrar assim, a capacidade global da nossa criatividade pagando mídia em real, sabe? Sim. Porque a verdade é que quando a gente vai para os festivais também, a gente compete com outras moedas, outros valores, outros budgets, outras realidades, né? Sim, com o mundo vezes inteiro. Muito mais altos, né? Exatamente. Então, acho que faz muito sentido pra gente, sim, como brasileiro, estar presente. Então, eu, pessoalmente, gosto de pensar que quando um projeto meu, um projeto feito, claro, em conjunto com a equipe da África, está premiado, significa que a gente está num padrão global de criatividade interessante. Legal. E conta um pouco sobre a sua carreira. Você é jornalista, né? Você estava me contando um pouco antes. Isso. E está na agência há 8 anos, né? 8 anos. Conta um pouco sobre a sua carreira e como é que você foi parar em agência, né? Na verdade, eu sou formada em rádio e TV, jornalismo. Eu achava super que eu ia fazer jornalismo político. Nunca aconteceu. Mas eu trabalhei em TV bastante tempo, trabalhei em algumas emissoras. Certo. E num entre projetos eu fui chamada para fazer um freela de 1 mês na África. Na verdade, eu tinha acabado de fazer um projeto para as Nações Unidas contra o trabalho escravo. E que foi muito marcante, muito impactante para mim. E depois desse projeto, eles me chamaram para... A África me chamou para fazer um freela de 1 mês. E eu me lembro muito que quando eles falaram, você cuida aqui, e esse projeto pode ser inscrito no Festival de Cannes. E eu achava que o Festival de Cannes era só de cinema. Então eu olhava e falava, gente, mas esse projeto pode ser inscrito no Festival de Cannes? Mas muita gente acha isso, né? E aí, quando eu descobri o universo do Festival de Cannes e o universo da publicidade, com essa ponta de projetos especiais, de fazer projetos disruptivos, projetos que têm uma criatividade em outro lugar mesmo, e que vão testando coisas que depois podem virar uma super campanha ou que vão premiando grandes campanhas, enfim, esse universo me encantou muito. E eu fui devagarzinho, enfim, me inteirando desse universo e tô lá 8 anos, muito feliz. A sua categoria, ela vai aceitar campanhas de todas as mídias? Como que é isso? Vocês vão... O trabalho, né, de influência cultural, ele pode estar em todas as mídias. Até era uma outra questão que eu ia falar, essa questão do mundo fragmentado que a gente vive hoje, né? De ter a atenção das pessoas. Como é que vocês vão julgar isso? Qual que vai ser o olhar? Eu acho que a gente tem subcategorias dentro da categoria de influência cultural que vão nos ajudar a desbravar esse universo fragmentado mesmo. Sim. E eu acho que essas subcategorias, elas estão muito ligadas ao caráter do job. Então, a gente tem subcategorias, como eu falei, de esporte, a gente tem subcategorias de entretenimento. E eu acho que dentro dessas subcategorias, a gente vai entender quais são os melhores projetos. Agora, onde eles foram veiculados, se eles são maiores ou menores, eu, de verdade, acho que essa não é a questão principal. Eu acho que às vezes você tem um projeto muito grande, com muito investimento, mas que não necessariamente é o projeto mais criativo e que não move cultura. E às vezes você tem um projeto pequeno que dentro daquela comunidade, que pode ser uma marca pequena para uma comunidade pequena, fez muito sentido. Então, eu acho que a influência cultural ela precisa ser relativizada mesmo. Acho que é a criatividade na ponta sempre.
E assim, quais foram os seus principais desafios e conquistas na carreira? Nossa, eu acho que... Você teve, assim, problemas em relação a ser mulher, essa questão de gênero? Eu acho que toda mulher que chega num caso de liderança tem histórias para contar, né? Sim. Assim, de ter enfrentado desafios. Claro. Mas eu acho que o maior desafio que eu enfrentei, sem desmerecer nenhum desafio externo, foi um desafio interno mesmo, assim. De acreditar na minha própria voz, de conseguir expressar tudo que eu estava pensando. Eu acho que quando eu entendi que a minha opinião importava para mim mesma, e eu consegui projetar a minha voz para falar o que eu acreditava, a minha carreira, sem dúvida, deslanchou nesse lugar, sabe? Então, é muito louco isso, mas eu realmente acho que o maior desafio, e é um desafio de gênero, sem dúvida, eu não acho que eu teria tantas questões no começo da minha carreira se eu fosse um homem. Então, sem dúvida, é um desafio de gênero, apesar de ser um desafio nesse sentido mais interno do que externo. E hoje, assim, quais são os principais desafios de mercado que você enxerga? Nosso mercado, né? Eu acho que fazer parte das conversas é um enorme desafio. E eu acho que, como a gente está vivendo um mundo muito fragmentado, muito polarizado, que cada vez mais os algoritmos levam para a gente para bolhas de assunto, e você acha que está falando com seus pares, quando de repente você sai da sua bolha, você descobre que os seus pares nem são quem você pensava. Então, eu acho que essa captura de atenção e falar com as comunidades certas é o grande desafio do momento, sabe? E as marcas encontrarem o seu lugar no meio desse mundo que está um pouco caótico, mas ainda é o nosso mundo, né? E hoje, assim, você acha que o consumidor está principalmente na internet? Como é que você capta a atenção, né, dessas comunidades, inclusive, que estão nas redes sociais, né? Eu acho que isso varia muito de marca para marca, de projeto para projeto. Mas eu acho que a maneira de você capturar a atenção de alguém, de uma maneira geral, é escutar. Eu acho que quando a gente vem com projetos de... Nossa, a gente vai criar uma comunidade, eu acho que além de pretensioso, é um pouco irreal. Eu acho que todas as vezes que a gente escuta e que a gente enxerga as pessoas que consomem os nossos produtos, que falam com a marca, os objetivos dessas comunidades, que eu chamo de comunidades, eu acho que é quando você consegue, de fato, entrar nas conversas. Então, eu acho que a maneira de você entrar nesses assuntos e acompanhar é olhando, enxergando, ouvindo tudo primeiro, para depois entender onde você pode fazer parte. Hoje o maior desafio mesmo é ter essa naturalidade, né, junto com o consumidor, né, no caso marcas, né, fazerem parte dessas comunidades. Sem dúvida. Né, e assim, criarem um diálogo, né, e até porque antes a gente não tinha esse diálogo com as marcas, né, as pessoas não tinham, né, esse diálogo antes das redes sociais, né, e hoje realmente inverteu tudo, mudou tudo, né. Mas eu acho que esse diálogo, ele só pode acontecer quando a marca escuta quem está nas redes sociais ou quem está consumindo o produto. Por isso que eu acho que o primeiro passo para você ser natural é entender como agem naturalmente as pessoas que você quer atingir. Claro. Eu sei que parece muito básico, mas às vezes a gente vem... E eu acho que essa é uma lógica de veículo de massa mesmo. É uma lógica que a gente está se ajustando do nosso tempo, mas antigamente você tinha... Antigamente, nem tão antigamente assim, há pouquíssimo tempo atrás, você tinha que falar com todo mundo. Sim. E aí é difícil mesmo escutar todo mundo. Então, é melhor você ir, às vezes, adotar posturas que você não vai pegar mal para uma certa parcela da população, porque se você está num tiro de canhão muito grande, é diferente. Mas eu acho que hoje, com essa fragmentação, a comunicação ficou muito mais nichada. Sim. Então, é muito mais possível você escutar... essas comunidades, sabe? Falar com essas pessoas com naturalidade, porque você consegue ter profundidade em cada um dos nichos que você quer atingir. Uma das provocações dessa campanha do Dina e Dina é assim, então a criatividade está morrendo ou não? Prove que você realmente é criativo, né? O que hoje as pessoas, as agências e tal, precisam fazer para ganhar um lápis,
na sua opinião, né? E para provar que realmente a criatividade está viva. Olha, o que elas precisam fazer para ganhar um lápis, acho que é uma pergunta de $1 milhão ou mais. Mas eu acho que o que as agências podem fazer para ganhar um lápis ou para serem criativas e relevantes é justamente entenderem profundamente os mercados que elas atuam e fazer criatividade com sentido, mas com drive de negócio também. Olhando a criatividade aplicada aos objetivos de marca. Eu acho que é a grande saída. E assim, qual conselho, dica você daria para jovens criativas? Principalmente mulheres, né? Jovens criativas que estão começando nesse mercado. Nossa, eu acho que o primeiro, assim, conselho é encontre a sua própria voz, assim. Acredite nas suas opiniões e acho que eu vejo muito uma casca grossa dos criativos homens de terem os projetos negados, mas terem uma autoestima que foi construída pela sociedade, que permite que você tome muitos nãos e continue ali como se isso não tivesse sido com você. E eu acho que tem uma lógica de mulheres que fomos criadas ali para sermos, em algumas gerações, claro, criações muito específicas, mas de uma maneira geral, acho que tem uma criação muito feita para agradar, que faz com que a gente lide com muito sentimento quando a gente toma um não ou quando um projeto é aprovado. E quando eu falo sentimento, não é nem do que você vai passar para as pessoas. De novo, não é externo. Eu acho que é a maneira como aquele não bate em você. Então, acho que o que eu aconselharia é acredite em você mesmo, sabe? Crie um escudo seu com você mesma para os nãos que você vai levar, que vão ser muito mais do que os sims, para quando chegar o seu grande sim, você tá forte e preparado. Bacana, legal. Isso é um ótimo conselho mesmo, que às vezes a gente acha que, de repente, você leva um não, você nem tá preparado para ouvir aquilo, né? Por isso que é importante você trabalhar isso, né? Todos os dias, né? Sem dúvida. E eu acho que é um trabalho constante mesmo. Sim, sem dúvida. Juliana, olha, boa viagem para você, bom julgamento aí. O Dineydi vai ser de 17 a 20 de maio em Londres, né? E desejo boa sorte. Muito obrigada, sou a Kelly Dores, PropMark, e até a próxima. Obrigada, tchau, um prazer. Tchau, obrigada.